Ele era o aventureiro mais inútil que existe, preso no primeiro andar pelo resto de sua vida. No entanto, depois de derrotar 10.000 slimes, ele encontrou uma carta de Pokémon ultra rara, que convoca o Pokémon mais forte. Mas como isso aqui é um anime, vai ser uma garota muito bonitinha. O nosso personagem principal aqui se chama Kaito, e logo de início vemos ele enfrentando um slime. A criatura avança contra ele, mas ele usa o seu spray mata-insetos para se livrar do slime, e fica muito orgulhoso por ter derrotado a criatura. Logo em seguida descobrimos que o Kaito está visitando a mesma masmorra há 2 anos, mas os seus status ainda são baixos porque ele só consegue matar os slimes no primeiro andar. Ele já caçou vários slimes nesse dia, mas a sua meta é encerrar o dia alcançando a meta de matar 10.000 slimes. Então ele se aprofunda na masmorra, onde encontra um slime dourado. Ele se aproxima de forma sorrateira e usa o seu spray para atacar. No entanto, o slime desvia. Então ele saca sua pistola de spray e consegue derrotar a criatura. Esse era um slime raro e mesmo após o derrotar, ele não subiu de nível. Ele segue em frente pegando seu núcleo mágico, esperando conseguir pelo menos um bom valor nisso. Mas ao se aproximar da gosma, ele percebe que ela deixou cair uma carta de servo. Ele se acalma e verifica suas estatísticas, confirmando suas suspeitas. Rapidamente, ele olha ao redor para verificar se está sozinho, pois ele não quer que ninguém tome a carta dele. Logo em seguida, ele pesquisa sobre o tipo de carta e percebe que não há informações disponíveis no banco de dados, mas ele descobre que essa é a carta de uma valquíria, e ele sabe que elas são consideradas semideusas na mitologia. Então ele se pergunta se essa é uma carta rara. Logo à sua frente, ele se depara com um grupo de exploradores e tenta cumprimentá-los, mas eles o ignoram, e ele reflete, dizendo que queria ter um equipamento melhor para ser como eles. Então ele chega à conclusão de que deve vender a carta por um bom preço, pois assim ele poderá comprar tudo o que quiser. A recepcionista, chamada Hitsugaya, lhe paga 1.500 ienes pelos 3 núcleos de slimes, e antes de ir embora, ele pergunta para ela o quanto valeria uma carta de serva do tipo anjo, e ela revela que esse tipo de carta é vendida por mais de 1 bilhão de ienes, e ele não consegue acreditar no valor. Ele encontra os seus amigos, o Shinji e o Ayato, que conversam sobre também terem passes de explorador, o que lhe permite entrar em certas áreas gratuitamente. Eles perguntam se ele ainda está no nível 3, e o Kaito diz que ele só mata slimes, portanto ele não vai subir de nível tão cedo. Ele se pergunta por que eles não estão voltando para a masmorra. Então eles o lembram da primeira vez que foram ao segundo andar, onde eles enfrentaram o primeiro Goblin de suas vidas. Eles pensaram que poderiam derrotá-lo facilmente, mas acabaram sendo derrotados e tiveram que usar poções para se curar, e depois desse incidente eles desistiram. No entanto, eles estão surpresos com o fato do Kaito estar caçando slimes há 2 anos e ainda não ter se cansado disso. Eles então perguntam o que o motiva a continuar, mas ele diz que tem os seus motivos. Depois disso, ele volta para casa e os seus pais revelam estar preocupados com seus estudos por conta do trabalho que ele tem caçando slimes. No entanto, ele garante aos seus pais que tudo vai dar certo, e enquanto toma banho, ele pensa em como usar a carta, achando que ela pode lhe dar o poder de explorar os níveis mais profundos da masmorra. No entanto, ele está em um conflito interno, pois se ele vender a carta, ele poderá comprar tudo o que ele quiser. No dia seguinte, o Kaito encontra sua colega de classe, a Haruka, e eles vão juntos para a escola. Ela menciona que viu chegar tarde em casa e pergunta onde ele esteve, mas ele mente, dizendo que estava explorando a cidade com seus amigos. Eles então se deparam com o Shinji e o Ayato, e o Kaito rapidamente os leva para um cantinho, pedindo para que eles o protejam, pois ele não quer que a Haruka saiba que ele frequenta a masmorra. A Haruka então pergunta aos 3 o que eles fizeram no dia anterior, mas como cada um dá uma resposta diferente, ela começa a suspeitar que o Kaito esteve em uma masmorra. Ele, no entanto, garante que este não é o caso. Durante a aula, o Kaito pergunta aos seus amigos o que eles fariam se encontrassem uma carta de servo rara. Eles explicam que os servos só podem ser invocados na masmorra, tornando a carta inútil fora dela. Por isso, eles sugerem que a melhor opção seria vendê-la, já que as cartas valem uma fortuna. O Kaito ouve o conselho deles, e os seus amigos lhe dizem para ele não se preocupar, pois uma carta de servo só pode ser encontrada em níveis altos, por conta de sua raridade. Agora, ciente de que ao convocar o servo ele não poderá mais vender a carta, o Kaito reflete ainda mais consigo, e chega à conclusão de que ele deseja se tornar mais forte. Então ele vai até a masmorra e usa a carta. Nesse momento, um anjo enorme aparece diante dele, mas logo se transforma em uma garota que se apresenta como Sylph. Inicialmente, o Kaito acha que ela parece fraca e se arrepende de sua decisão, pois agora ele tem uma lolizinha para cuidar, e também perdeu sua chance de se tornar bilionário. A Sylph percebe que algo o incomoda, mas ele diz que está tudo bem e a leva para caçar monstros. Ela imediatamente detecta um slime e o guia até ele. O Kaito está prestes a matá-lo com seu spray, mas ele pede para que a Sylph cuide disso para que ele possa ver o poder dela. Ela então usa um feitiço de raio divino, o que o deixa chocado. Ele percebe que a Sylph tem 170 pontos de batalha, o que significa que ela é no mínimo 17 vezes mais forte do que ele.
Após gastar sua mana, Sylphie diz que está com fome, e ele rapidamente entende que ela deseja comer o núcleo do slime, então ele a alimenta com isso. Ela sente a presença de mais slimes, e quando ela está prestes a derrotá-los, o Kaito a interrompe, pois se ela continuar gastando sua mana, ela vai sentir mais fome. Consequentemente, ela vai comer o núcleo dos slimes, e assim ele nunca vai ter dinheiro. Então, após matar a criatura, ele tem uma ideia, e pede para que ela apenas o mostre onde estão os monstros, para que assim ele possa matá-los com seu spray. Dessa forma, o Kaito rapidamente sobe de nível, e adquire uma grande habilidade, a de famoso matador de slimes, o que aumenta todas as suas estatísticas em 50% quando ele luta contra slimes. Mas ele acha que isso não é muito útil. A Sylphie tenta animá-lo, dizendo que ele está indo muito bem por finalmente ter aprendido uma nova habilidade, e isso acaba o emocionando, pois pelo menos essa pequena garota inocente acredita nele. Antes de ir para casa, ele promete convocá-la novamente em breve e ordena que ela retorne a carta. Logo em seguida, ele visita a Hitsugaya, que fica surpresa com a quantidade de núcleos que ele trouxe. Ela diz que ele bateu o recorde de slimes caçados em um único dia, e diz que ele conseguiu 15.000 ienes com essa caçada. À noite, ele reflete sobre o quão poderosa a Sylphie é, e agora, com a ajuda dela, ele finalmente poderá explorar o segundo nível da masmorra, embora ele ainda esteja com medo de ter que enfrentar um Goblin. Ao adormecer, ele sonha com um herói chamado Capitão Katsuragi, que desbravou as profundezas das masmorras para revelar seus mistérios, sendo elogiado por sua coragem e sabedoria. No dia seguinte, ele decide ir ao segundo andar com a Sylphie, na esperança de descobrir o que realmente são as masmorras e se tornar um herói, assim como o capitão dos seus sonhos. De repente, ele começa a tremer, e a Sylphie percebe e pergunta se há algo de errado com ele, mas ele garante para a pequena que está bem. Ela segura sua mão, o que o ajuda a se acalmar, e o faz perceber que talvez ele tenha uma queda por garotas pequenas, por isso ele a agradece. Nesse momento, ele se lembra da vez em que foi ao segundo andar da masmorra há 2 anos atrás, mas de repente a Sylphie sente um Goblin por perto. Ele entra em pânico e começa a fugir, mas logo se lembra do capitão dos seus sonhos e percebe que ele nunca será um herói se não tiver coragem. Ele então dá alguns tapas no próprio rosto para se animar, o que deixa a Sylphie confusa, mas ele diz que está apenas se preparando. Então eles se aproximam sorrateiramente do Goblin, e o Kaito pede para a garotinha derrotá-lo, já que ele não tem coragem de enfrentá-lo sozinho. Ela se prepara para usar o seu raio divino, mas o Kaito muda de ideia no último segundo, decidindo que quer tentar derrotá-lo por conta própria. No entanto, suas pernas começam a tremer de novo e ele quase se mija. Então ele pede para Sylphie o ajudar caso ele fique em apuros. Ele ataca o Goblin, mas erra, e o monstro parte para cima dele. Ele se protege usando seu escudo e consegue empurrar o Goblin para trás. O Kaito tenta atacar de novo, mas o Goblin o desarma e se prepara para contra-atacar. No desespero, ele usa o seu spray para cegar o monstro, recupera sua espada rapidamente e se prepara para dar o golpe final. Mas ao tentar atacar, ele tropeça em uma pedra e, por acidente, ele acaba esfaqueando o Goblin, vencendo assim a luta no desespero. Ao fim da batalha, ele estava quase chorando, mas a Sylphie o elogiou dizendo que ele foi incrível, e isso o deixa feliz. Logo em seguida, o Kaito sobe de nível e fica surpreso ao perceber que matar 1000 slimes não adiantou de nada, mas derrotar um único Goblin foi o suficiente para aumentar o seu nível. Ele aprende uma nova habilidade chamada Goblin Slayer, que é dada a quem supera o medo de Goblins e derrota um sozinho. Essa habilidade aumenta suas estatísticas em 10% ao lutar contra Goblins, mas isso é apenas temporário. Depois disso, eles continuam caçando Goblins, e o Kaito nota que suas estatísticas estão aumentando aos poucos. Durante a caça, ele pergunta se a Sylphie sabe algo sobre a masmorra, mas ela responde que não, e diz que a única coisa que ela sabe é que o seu dever é servir o seu mestre. Depois de um tempo, Kaito volta para Hitsugaya, que fica surpresa ao ver os núcleos de Goblins. Não só isso, mas ela também fica impressionada, pois sozinho ele conseguiu coletar 4 núcleos em sua primeira tentativa. No dia seguinte, vemos que o Kaito está exausto e mal consegue se mexer, até que do nada sua mãe o acorda, e ela o repreende dizendo para ele não trabalhar tanto. Mais tarde, ele se encontra com a Haruka, que logo percebe que o seu corpo está dolorido e suspeita que ele tenha ido a uma masmorra, mas o Kaito nega, dizendo que começou a ir para uma academia porque ele quer ganhar músculos. A Haruka ri da sua cara e diz que músculos não combinam com ele, pois ele é apenas um garoto fraco e indefeso, que deveria apanhar até mesmo para uma formiga. Depois disso, na escola, o Kaito conta aos seus amigos que ele começou a caçar Goblins, e eles ficam surpresos por ele ter conseguido derrotar um. Ele se irrita com seus amigos por duvidarem dele, mas explica que agora ele tem mais confiança em suas habilidades. Não só isso, mas agora ele irá mais fundo na masmorra. Eventualmente, ele continua caçando Goblins, chegando assim ao nível 10, e ao ver como suas estatísticas aumentaram, ele fica impressionado. Além disso, ele adquire uma nova habilidade chamada de a Bênção de Deus, que é dada àqueles que são amados pelos deuses. Essa habilidade aumenta o impulso em suas estatísticas sempre que ele sobe de nível. Tudo isso dependendo de o quanto
quanto os deuses o amam. Ele fica feliz por finalmente ter adquirido uma habilidade super poderosa e de repente começa a se curvar para Sylphie, acreditando que essa habilidade está ligada a ela. Ele agarra a mão dela, dizendo que está feliz por tê-la conhecido. A Sylphie fica muito feliz por ter um mestre que se preocupa com ela, mas pede para ele pegar leve, senão ele pode acabar sendo preso um dia. E ao continuar, eles se deparam com um esqueleto brilhante, e o Kaito acha que ele foi afetado pela sua bênção de Deus. A Sylphie rapidamente cria uma barreira, e o esqueleto tenta atacar, mas não consegue atravessá-la. O Kaito usa sua nova arma para atingir o esqueleto, mas percebe que ele não causou nenhum dano, e fica surpreso com a resistência da criatura. Ele diz para Sylphie usar o seu raio divino, e ela obedece, derrotando o esqueleto. No entanto, o monstro deixa cair apenas um núcleo, o que deixa o Kaito desapontado, pois ele achava que ganharia outra carta. A Sylphie então diz que está com fome, e ele percebe que o núcleo dessa vez é vermelho. Ele pensa que esse núcleo pode ser raro, mas mesmo assim decide alimentá-la. Mais tarde, por curiosidade, ele pergunta a Hitsugaya sobre o valor de um núcleo vermelho, e fica chocado quando ela diz que vale mais ou menos 2 milhões de ienes. É nesse momento que ele percebe que cometeu um erro ao dar esse núcleo para Sylphie, mas a Hitsugaya o encoraja a não desistir, dizendo que se ele der sorte ele pode encontrar outro esqueleto brilhante. À noite ele ainda continua pensando no dinheiro que perdeu, mas ao refletir consigo mesmo, ele percebe que a Sylphie merece uma recompensa por todo o apoio que ela tem o dado. Ele se lembra de que antes era apenas um bosta, afundado na lama, mas graças a ela, ele conseguiu se tornar um humano de verdade. Agora ele sente que está pronto para entrar no terceiro andar da masmorra, mas se preocupa com a possibilidade de enfrentar monstros em grupos. No dia seguinte ele diz a Sylphie que quer lutar sozinho por um tempo. Ela obviamente fica preocupada, achando que fez algo de errado, e até mesmo pergunta se ele não precisa mais dela, mas ele a acalma e explica que está se preparando para entrar no terceiro andar, por isso ele vai treinar para não ser completamente dependente dela. Ele diz que confia nela e a vê como uma irmãzinha, e a Sylphie se sente sortuda por tê-lo como mestre. De repente, um Goblin aparece, e ele pede para a Sylphie deixá-lo cuidar disso, mas ele acaba se ferindo no combate, então ele é obrigado a comprar uma poção, mas o preço é muito alto, o que o deixa completamente sem dinheiro. É nesse momento que ele percebe que para chegar ao terceiro andar, ele precisa comprar novos equipamentos e estocar núcleos mágicos para a Sylphie se alimentar. No dia seguinte, ele volta ao primeiro andar para caçar slimes, e quando ele conta o seu plano para os seus amigos, a Haruka acaba escutando, mas ele consegue convencê-la de que ele está falando sobre outra coisa. Ele coleta vários núcleos e se prepara para entrar no terceiro andar, mas de repente a Sylphie percebe um slime prateado. Ele atira na criatura com a sua pistola de spray, e o monstro obviamente tenta fugir. No entanto, a Sylphie o elimina com o seu raio divino. O slime então deixa cair uma outra carta, dessa vez da classe demônio, e o Kaito se pergunta se ele deve usá-la. Então, com a desculpa de que ele sempre quis ter um deus e um demônio ao seu lado, ele decide ativar essa carta. É nesse momento que uma garota chamada Lucélia aparece diante dele, mas o Kaito fica desapontado, pois a Lucélia não parece ser uma sucubus, mas a Lucélia não é uma garota burra e inocente, e ela rapidamente o julga, dizendo que ele é burro demais para ser o seu mestre. A Sylphie sente medo dela e se esconde atrás dele, pedindo para que ela respeite seu mestre, e a Lucélia explica que não quer fazer mal a eles, e diz que está apenas agindo como um demônio de verdade. Então ela menciona que está com fome, e o Kaito diz que ela ainda não fez nada para merecer uma refeição. Nesse momento, a Sylphie percebe um slime por perto, e a Lucélia diz que ele pode alimentá-la depois que ela acabar com ele. O Kaito fica impressionado com o poder dela, mas ele já esperava por isso, já que em seu cartão diz que ela tem 130 pontos de batalha. Como recompensa, ele lhe dá o núcleo mágico que caiu e ela o devora. No entanto, ela ainda está com fome. Ele não a deixa comer mais, e ela o chama de pão duro. Mesmo assim, ele pede para que ela use o seu sopro corrosivo contra o próximo inimigo, e ela fica irritada por ele querer que ela faça mais serviços, sendo que ele nem a alimenta direito. Felizmente, ela aceita depois que ele promete lhe dar outro núcleo. Logo em seguida, eles encontram um Goblin, e a Lucélia usa o seu hálito corrosivo, que derrete a criatura instantaneamente. O ataque dessa vez é tão aterrorizante que o Kaito e a Sylphie acabam ficando aterrorizados. A Lucélia come o núcleo e diz que este é muito mais gostoso do que aquele deixado pelo slime. Animada, ela diz que quer ir mais fundo na masmorra, mas o Kaito a impede, explicando que ele precisa comprar novos equipamentos antes de entrar no terceiro andar. Ele pergunta se ela não está cansada depois de ter usado a magia, mas ela insiste que está bem e que quer continuar. Porém, a Sylphie intervém e diz para a Lucélia que o Kaito está preocupado com ela e que por isso eles devem parar por hoje. E a Lucélia, convencida disso, decide esperar até o dia seguinte. No dia seguinte, eles se dirigem ao terceiro andar e o Kaito revela que comprou uma besta bem cara, mas a Lucélia debocha dele, dizendo que a qualidade de uma arma não depende do preço. Mais à frente, eles encontram dois inimigos e o Kaito tenta
atacá-los com sua besta, mas ele erra ambos os disparos. Os monstros partem para cima, e a Sylphie rapidamente cria uma barreira para protegê-lo, enquanto a Lucélia os afasta, e como recompensa pela luta, o Kaito lhe dá um dos núcleos, mas ela quer os dois, já que foi ela quem derrotou ambos. Ele se recusa e promete dar mais depois que eles enfrentarem outros inimigos. Em resposta, a Lucélia diz que vai mandá-lo para o inferno se ele estiver mentindo e não der mais núcleos para ela. De repente, 2 javalis selvagens aparecem e os atacam. A Lucélia tenta explodi-los, mas um deles consegue passar. O Kaito decide enfrentá-lo e atira uma flecha que acerta o olho do animal, mas ele continua correndo em sua direção. Ele entra em pânico e a Sylphie tenta ajudar, mas antes disso, o Kaito dispara outra flecha que acaba acertando a cabeça do javali, o finalizando. A Sylphie elogia sua precisão, mas a Lucélia o critica por ter entrado em pânico. Ele responde que apenas tropeçou e que já tinha a situação sob controle, mas isso não é verdade, ele é um bosta, e se você olhar bem, ainda é possível ver que ele está rodeado de merda. Depois da caça, o Kaito percebe que não conseguiu juntar nenhum dinheiro, pois a maldita da Lucélia continuava pedindo seus núcleos. É nesse momento que ele escuta um grupo de garotas comentando sobre chegar ao 6º andar, depois de formarem uma equipe, e ele se pergunta se também conseguirá chegar lá junto com a Sylphie e a Lucélia. Na escola, seus amigos notam que ele está muito mais feliz e perguntam o motivo, mas o Kaito oculta que agora ele tem 2 garotinhas fofinhas lutando junto dele. A conversa a seguir é sobre a universidade que eles pretendem frequentar, mas o Kaito percebe que ele nem sequer pensou nisso. A Haruka os ouve e pergunta em qual universidade o Kaito pretende entrar, e ele simplesmente responde que quer estar na mesma universidade que ela. Depois disso, na masmorra, o Kaito estava caçando monstros, como sempre, enquanto a Lucélia come todos os núcleos, e ao perceber a Sylphie um pouco estranha, ele pergunta para ela se algo está incomodando, e ela diz que está bem. Depois disso, em casa, ele assiste a um filme e começa a pensar que a Sylphie e a Lucélia podem acabar brigando entre si. Então ele decide que precisa ser um grande mestre e fazer algo para evitar isso. Ele fica pensando demais nisso, e no dia seguinte, a Haruka percebe que ele não dormiu na noite passada e pergunta o que está o incomodando. Como ele não pode contar a verdade, ele diz que seus amigos conheceram 2 garotas com personalidades opostas, e parece que a mais simpática não gosta muito da outra. Ele pede conselhos sobre como fazer com que elas se deem bem, e a Haruka sugere que ele pergunte à garota simpática como ela se sente. Após receber esse belo conselho, ele retorna à masmorra e rapidamente convoca a Sylphie. Ele pergunta para a pequena se ela odeia a Lucélia, e ela explica que no começo tinha medo dela, mas agora gosta bastante dela. Mas ele ainda acha que algo está incomodando a Sylphie, já que ela tem agido de forma estranha ultimamente. Por isso ele pede para que ela seja sincera, pois ela é muito importante para ele. Então a Sylphie revela o que está lhe incomodando, que no caso é o fato do Kaito estar sendo muito gentil com a Lucélia, e ela quer ser tratada da mesma forma. Ela explica que o Kaito tem dado mais núcleos para a Lucélia, e desde que ela apareceu, ele quase não tem conversado com ela, o que é bastante triste. Nesse momento eu quase chorei, mas eu segurei minhas lágrimas. Então, para resolver esse grande problema, o Kaito garante que vai melhorar, e depois disso eles finalmente podem continuar sua jornada. Desta vez ele elogia bastante a Sylphie, mas isso deixa a Lucélia com ciúmes, e ela exige que ele a elogie também. Nesse momento eles se deparam com um javali selvagem, e a Sylphie sobe de nível depois de derrotá-lo. Ela fica feliz e dá crédito ao Kaito. Logo em seguida aparecem 3 cães infernais, prestes a atacá-los, e o Kaito pede para que a Sylphie cuide deles, pois quer ver o quanto ela ficou mais forte. Então ela usa o seu relâmpago divino e consegue derrotar todos em um instante. Um outro javali corre na direção deles, e a Sylphie protege todos com uma barreira. O Kaito percebe que a barreira dela agora dura mais tempo, e a Lucélia está prestes a acabar com o javali, mas o Kaito quer fazer isso sozinho. Ele atira uma flecha e no fim consegue derrotá-lo. Ele dá 2 núcleos mágicos para a Sylphie e não dá nenhum para a Lucélia, já que ela não fez nada na luta. A Sylphie pede para que ele lhe dê mais, pois ela ainda está com fome, e o Kaito percebe que o apetite dela aumentou conforme ela subiu de nível. Para resolver isso, o Kaito volta ao 1º andar da masmorra para caçar slimes, e a Lucélia quer ajudar, mas ele a impede, pois se elas ajudarem, ele não conseguirá núcleos suficientes para a venda. A Lucélia diz que ele não deveria tê-las convocado, se não vai deixá-las fazer nada, mas a Sylphie a lembra de que elas estão ali para apoiá-lo. O Kaito diz que o apoio delas o encoraja, então a Lucélia decide torcer por ele. É muito triste ser invocada por um bosta como esse. Depois de tudo isso, vemos a Hitsugaya surpresa ao ver que o Kaito está trazendo núcleos de slimes novamente. Ela pensava que ele já estava no 4º andar, mas o Kaito diz que o seu equipamento é muito fraco para isso. Agora ele começa a procurar novas armaduras e armas na internet, mas fica chocado com os preços altos. No dia seguinte eles encontram outro slime especial, e o Kaito diz que eles precisam derrotá-lo de qualquer jeito. A Sylphie e a Lucélia lançam seus feitiços e destroem a criatura. O Kaito espera receber outra carta de servo, mas
para sua surpresa, ele encontra uma esfera mágica. Ele fica animado, pois isso lhe permitirá realizar o seu sonho de se tornar um mago. Então, ele decide usá-la. Ele quebra a esfera e adquire um novo feitiço de água, ficando ansioso para testá-lo em um cão do inferno. Ele pede que a Sylphie crie uma barreira ao redor deles e diz a Lucélia para interferir se ele não conseguir derrotar o monstro. O Kaito dispara uma bola de água, acertando o alvo, mas percebe que o ataque não causou dano algum. O monstro se lança contra eles e a Lucélia o derrota. O Kaito fica decepcionado com a fraqueza do seu novo feitiço e chega à conclusão de que talvez ele devesse ter vendido aquela esfera mágica ao invés de usá-la. À noite, o Kaito encontra a Haruka e a agradece pelo conselho, pois graças a ela ele conseguiu resolver os problemas entre as duas garotas. A Haruka percebe que ele pediu ajuda por motivos egoístas, mas o Kaito garante que foi pelo bem dos seus amigos. A Haruka encerra a conversa, mas o Kaito acha que há algo de errado com ela. Ele começa a pensar que ela pode estar com ciúmes por ele ter outras garotas em sua vida, mas descarta essa ideia, pois ele sabe que é um merda e que ele ainda está muito longe de remover toda a merda da sua cara. Depois, ele retorna à masmorra e treina para melhorar sua magia de bola mágica. Ele aprende a modificar sua forma, mas acaba se esforçando demais e desmaia de exaustão. Ao sair da masmorra, ele esbarra na Airi, que percebe que ele está exausto e pede para que ele tenha mais cuidado. O Kaito pede desculpas e vai embora, enquanto a Airi nota que ele está se esforçando demais em seus treinos. Sua companheira Miko acha que ele é esquisito, mas sua amiga Hikari acha que eles devem se esforçar tanto quanto ele. Então elas decidem caçar o máximo de monstros que podem. Agora o Kaito está em sua sala de aula, enquanto sua professora o repreende por ele ter dormido durante a aula. E ele diz que tem levado muito ferro em suas costas, o que faz todos os seus amigos darem risada. Seus amigos o perguntam por que ele está treinando. Ele então diz que é um merda muito fraco e está tentando melhorar, pois isso irá o ajudar a explorar melhor as dungeons. Infelizmente, a Haruka o ouve e ela pergunta se ele está treinando em uma masmorra. Ele nega, dizendo que está tentando aprender a dançar, e ela o aconselha a cuidar melhor de si mesmo. Depois disso, vemos o Kaito usando sua bola de água em um Goblin, enfiando a bola em sua boca, o que faz o Goblin morrer afogado. É nesse momento que ele percebe que está preso no nível 11, pois ele não está recebendo experiência suficiente dos monstros do terceiro andar. Então ele pensa em finalmente ir mais fundo na masmorra. No dia seguinte, nós o vemos usando um terno caro que ele viu online, mas a Lucélia diz que ele parece um perdedor. Ele explica que o traje protege seu corpo, mas o material é fino, então ele ainda sente dor quando é atingido. Ele acrescenta que comprou uma pulseira que aumenta a eficácia dos seus feitiços, acreditando que ela pode tornar a sua bola de água mais forte, mas ele revela que ainda não a testou. Eles chegam ao quarto andar, mas a Sylphie sente um monstro perigoso e uma barata gigante aparece. Então as meninas entram em pânico e começam a explodi-la com seus feitiços, enquanto Kaito as explica que o quarto andar está repleto de baratas, mas ele percebe que elas o deixaram para trás. Então eles são obrigados a ir para o quinto andar. Quando o Kaito as alcança, elas pedem desculpas por terem se apressado, mas ele diz que não está com raiva, dizendo que elas conseguiram limpar o quarto andar em um instante. Ele revela que coletou os núcleos das baratas e logo em seguida as alimenta, mas elas não gostam, pois esse núcleo é de barata, logo o gosto dele deve ser horrível. E agora que já estão nesse andar, eles decidem explorar o local e logo vem monstros feitos de areia e lama. Então ele atira nos monstros, mas percebe que os seus ataques não estão funcionando, pois as criaturas são imunes a danos físicos. Então ele pede ajuda da Lucélia e ela usa o seu fogo infernal para queimá-los, o que faz ele perceber que precisa contar com as garotas para derrotar os monstros desse andar. Eles se aprofundam nessa masmorra e a Sylphie percebe algo atrás de uma parede. Então ela a destrói e eles percebem que há uma passagem secreta. Eles decidem dar uma olhada e o Kaito pede para que as meninas tenham cuidado, pois esse lugar parece perigoso. No entanto, a Lucélia ativa uma armadilha e uma flecha o atinge, o que faz com que ele se contorça de dor, mas depois se recupera e eles continuam sua jornada. E vem uma porta enorme no final da passagem. A Sylphie percebe uma presença poderosa lá dentro e ele não consegue abri-la e começa a acreditar que eles precisam de um item para entrar, mas a Sylphie usa o seu raio divino, o que abre um buraco na porta, e eles entram na sala, onde encontram dois chefões. Eles decidem derrotar o ogro primeiro, então as meninas o atacam com seus feitiços, mas percebem que ele é imune à magia e a criatura se lança contra eles. Então a Sylphie protege todos com sua barreira. Ele ordena que a Lucélia lide com o slime e começa a atirar no ogro, e a criatura felizmente é vulnerável a ataques físicos, mas ele fica sem flechas e também percebe que a Lucélia está sofrendo, porque aquele slime é imune à magia. Então o Kaito usa sua bola de água, mas ela se transforma subitamente em gelo, e ele percebe que isso aconteceu porque o seu bracelete aumentou sua magia. Ele então a lança no ogro, e eles percebem que isso está funcionando, mas ele só tem 3 tiros restantes, pois está ficando sem mana. Então ele transforma as bolas de água em espíritos e mira na cabeça
cabeça do ogro, o que lhe permite derrotá-lo. O slime está prestes a atingir a Lucélia, mas ele a protege. No entanto, seu escudo começa a derreter. A Sylph usa sua lança divina, abrindo um buraco no slime, mas eles percebem que a criatura ainda está viva. O Kaito se concentra em recuar, mas se lembra do capitão dos seus sonhos, e ele sabe que não pode se tornar um herói se ele fugir. Então ele entra em ação e começa a atacá-lo com seu spray, enquanto a Sylph o protege com sua barreira. O Kaito saca 2 pistolas de spray e continua pulverizando, até que a saúde do slime finalmente chega a 0, e ele desaparece. As meninas então comemoram, mas percebem que ele está ferido. Felizmente ele tem uma poção de cura, e tudo dá certo. A Lucélia agora sobe de nível, e o Kaito percebe que atingiu o nível 15, então ele acha que pode acompanhar os outros exploradores. Ele verifica os itens deixados pelo monstro e vê um núcleo vermelho, juntamente com uma espada mágica, que ele percebe ser um item raro, mas se pergunta por que ela se parece com uma faca de cozinha. Ele tenta vender o núcleo vermelho, mas a Hitsugaya se pergunta onde ele o encontrou. Então ele conta a ela sobre a masmorra escondida, e ela decide enviar alguém para investigá-la. Ela revela que ele encontrou um núcleo mágico especial, cujo valor é desconhecido, mas ela já deixa claro para ele que pretende comprá-lo por um preço alto. Ela também o convida para participar de um próximo evento, dizendo que os exploradores formarão grupos para investigar o 7º andar, e ele concorda em participar. Logo em seguida ele retorna à sala de aula, onde se gaba para os seus amigos, dizendo que está prestes a liberar o 6º andar para poder participar do evento, e que ele está muito animado para formar um grupo com outros exploradores. A Haruka então pergunta se eles estão falando da festa de dança, então todos eles se unem para convencê-la de que o Kaito está planejando a ir a uma festa de dança. No entanto, ela diz que quer participar. Depois disso, vemos o Kaito comparecendo ao evento, e ele percebe que inúmeros aventureiros decidiram participar, e ele conhece o grupo da Aire, e até mesmo pergunta se eles vão fazer parte do seu grupo. Agora, em um flashback, vemos que a Haruka é filha do Capitão Katsuragi, o cara dos sonhos do Kaito. Em um dia em que ele precisava trabalhar, ele promete voltar mais cedo, dizendo que vão jantar juntos, e ela espera ansiosamente pelo seu retorno. De volta ao presente, a Haruka acorda em seu quarto e sai para a escola, se perguntando se o Kaito está treinando novamente. Agora vemos que os exploradores se alinharam para o evento, e vemos o Kaito com o grupo da Aire, e o portão de transferência logo é ativado, enviando-os para o 6º andar. Ele está feliz por todos terem conseguido chegar, revelando que estava nervoso, pois não usa os portões de transferência com frequência, e as meninas dizem a ele que elas não são diferentes, e que também estavam preocupadas que algo pudesse dar errado. Um homem então diz a todos que o evento para entrar no 7º andar está programado para daqui a 3 horas, e que por enquanto eles podem ficar à vontade. Eles logo veem uma loja de conveniência, então decidem comprar tudo o que precisam. A Miko percebe a bolsa que o Kaito carrega, e ele pergunta como as meninas costumam carregar seus itens. Então elas lhe mostram suas bolsas mágicas, e ele não consegue acreditar que todas elas têm uma, pois essas bolsas são incrivelmente caras. Elas então revelam que seus pais compraram para elas, e ele percebe que as garotas são de famílias ricas. A Aire diz que o Kaito parece estar muito bem equipado, e ele explica que trabalhou duro para comprar tudo o que precisa, mas a Miko comenta que o terno dele parece estranho, ao que a Aire responde que ela está sendo rude. O tempo passa e eles finalmente chegam ao 7º andar, onde a Miko revela que o andar está cheio de golems. Eles também encontram um grupo de guardiões, e o líder do grupo os cumprimenta e lhes deseja boa sorte no evento. A Hikari sabe que os guardiões mantêm a masmorra limpa, e fica feliz por eles estarem fazendo seu trabalho. O Kaito pergunta a todos sobre seus níveis, mencionando que está no nível 16. Então a Aire revela que está 2 níveis acima dele, enquanto seus amigos ainda estão no nível 15, mas a Miko explica que a Hikari tem uma quantidade incrível de mana. De repente, um golem de pedra aparece. A Aire corre e consegue dominá-lo, cortando-o ao meio. O Kaito fica impressionado, mas logo vem um golem de bronze se aproximando, e a Hikari usa o seu feitiço para imobilizá-lo, enquanto a Miko convoca o seu servo, que começa a arranhar o golem. A Hikari lança um raio de fogo que queima o golem, e a Aire dá o golpe final, reduzindo sua saúde a 0. O Kaito elogia as garotas, dizendo que elas são incríveis, mas então um golem de ferro aparece atrás delas, e quando ele está prestes a esmagar a Hikari, a Aire a protege e o golpeia com toda a sua força, mas percebe que a armadura dele é muito resistente. A Hikari usa seu raio de fogo, mas o golem é muito resistente. A Miko então ordena que o seu servo lute, mas seus ataques não funcionam e ele acaba sendo atingido. O Kaito pensa em convocar a Sylph e a Lucélia, mas ele acredita que pode usar uma espada mágica especial para derrotar o golem. Então ele pede a Hikari para usar o seu poder. Ela lança o feitiço, enquanto ele corre para o golem e o esfaqueia por trás. Ele imagina que sua espada tem o poder de quebrá-lo e de repente o golem desaparece, o que o faz perceber o quão forte esse item é. Após o evento, vemos o Kaito com as meninas, que ficam impressionadas por ele ter conseguido derrotar o golem com sua espada mágica. Ele conta a elas as habilidades de sua espada, dizendo que a adquiriu ao derrotar um monstro, e também elogia
das garotas, pois elas também são muito fortes. Nesse momento, ele reflete consigo mesmo que seus servos não aparecem em câmeras, e ele acha que isso explica porque a guilda não sabe nada sobre a Sylph e a Lucélia. Ele então pergunta à garota que também trabalha com invocações se ela está guardando o segredo sobre o Snatch, mas ela explica que o comprou em um leilão e o registrou na guilda, então todos sabem sobre ele. A Airi pergunta ao Kaito se ele quer se juntar ao grupo novamente, porque eles estão planejando chegar ao próximo portão de transferência, que fica no 11º andar. No entanto, ele acha que não é bom o suficiente para se juntar a elas, porque não há nada de especial nele, e se ele fechar os olhos, ele ainda se sente um merda. Mas as garotas dizem que isso não importa, porque elas gostam de tê-lo por perto, e perguntam se ele não tem um grupo. Então ele diz que não está trabalhando com outros exploradores, mas que tem uma deusa e um demônio ao seu lado, e obviamente ninguém faz ideia do que ele está falando. Depois de quase abrir a boca, ele pensa em manter seus servos em segredo, pois tem medo de que todos pensem que ele é um tarado, já que suas servas estão muito jovens. O Kaito explica que precisa de tempo para pensar, pois precisa conversar com alguém sobre a possibilidade de se juntar a eles. Elas percebem que a situação dele é complicada, então a Airi diz para ele não ter pressa. Depois disso, o Kaito usa suas lentes de contato, que lhe permitem ver as estatísticas de tudo ao seu redor, e retorna à masmorra, onde convoca a Sylph e a Lucélia, e elas parecem estar chateadas porque ele não as convocou em seu horário habitual. Então ele explica que estava com a agenda cheia e lhes conta sobre o grupo da Airi, mas elas acham que ele não precisa se juntar a ninguém, pois ele já as tem. Depois disso, vemos o Kaito com a Haruka, que ele pergunta se ele está livre no sábado, porque ela quer ir às compras com ele, e ele concorda em passar um tempo com ela. Assim, ela encontra uma amiga e começa a caminhar com ela, enquanto o Shinji e o Ayato o parabenizam por ele ter marcado um encontro com ela, mas ele explica que eles só vão fazer compras juntos, e os seus amigos o perguntam sobre o evento. Ele então conta que se juntou a uma festa com 3 garotas, que têm mais ou menos a mesma idade que ele. Seus amigos agora acham que ser um explorador é algo incrível, e até mesmo pensam em voltar para a masmorra, obviamente querendo arrumar namoradas. E agora vemos a Haruka e o Kaito em um shopping, onde eles veem um anúncio sobre núcleos mágicos, e a Haruka percebe que o Kaito está o ouvindo. Então ela acha que ele está interessado em masmorras, mas diz para ele não pensar nisso por hoje. Ele lhe pergunta sobre a última vez que saíram juntos, e ela se lembra de que se divertiram muito com o pai dela, na época em que eles eram pequenos. Ela experimenta as roupas que quer comprar e pede a opinião dele, mas ele sempre continua dizendo que ela está ótima. Ela pergunta qual é a roupa que ele mais gostou, e ele escolhe a que ela está usando no momento. Então ela decide comprá-la. Eles saem e ela diz a ele que quer andar de barco. Então ele se junta a ela, mas percebe que estão rodeados de pessoas em encontros. É nesse momento que ele reflete sobre eles estarem em um encontro, mas ele rapidamente volta para a realidade, pois a Haruka nunca convidaria um bosta como ele para sair com ela. Enquanto isso, a Haruka percebe que o corpo dele parece estar melhorando, e ela acha que é por conta do treinamento. E ela também diz que se divertiu bastante saindo com ele. Mais tarde, naquele dia, eles veem o mesmo anúncio em uma estação de trem, e o Kaito o assiste, enquanto a Haruka vê uma mãe com seu bebê. Então ela diz a ele que quer ir a algum lugar antes de voltar para casa, e eles se dirigem à guilda, e ela sabe que a masmorra está próxima, e reflete sobre o seu pai estar lá dentro. Ela se lembra do dia que seu pai prometeu jantar com ela, mas revela que ele nunca voltou, e desde então ela se pergunta por que as pessoas vão à masmorra. Ela diz ao Kaito que se divertiu com ele, mas acha que chegou a hora de encerrar o dia e vai embora. Mas ele menciona que quer se tornar um herói como o pai dela. Ela ouve ele dizendo isso, mas ele por algum motivo finge não ter dito nada. Depois disso, Kaito volta à masmorra, e ele está tentando combinar sua bola de água com sua espada, na tentativa de criar uma lâmina congelada. A Sylph acha isso muito legal, mas a Lucélia sabe que ele está apenas tentando impressionar as garotas, e ele fica surpreso por ela perceber. A Sylph então pergunta se ele realmente planeja se juntar a outro grupo, o perguntando se ele não está satisfeito com a presença delas. A Lucélia também se irrita, pois desde que ele conheceu essas aventureiras, ele está as alimentando menos, e ao ver suas servas afetadas, ele concorda em não participar da festa, mas a Sylph muda de ideia e decide apoiá-lo, perguntando por que ele quer se juntar a outro grupo. Ele então menciona que elas são muito fortes, então ele quer se juntar a outro grupo para melhorar suas habilidades. A Sylph aprecia o seu esforço, e ele menciona que só se juntará a outro grupo nos finais de semana. De volta em casa, o Kaito fica nervoso ao pensar em ligar para a Airi, mas de repente ele recebe uma ligação da Haruka. Ele se pergunta o que ela quer, mas ela só queria conversar. Então ele pergunta se ela sabe alguma maneira de deixar uma pessoa menos nervosa, dizendo que o Shinji estava nervoso por ter que ligar para uma garota. Então ele queria ajudá-lo. Ela então conta a ele sobre uma época em que era mais jovem e estava nervosa para uma apresentação, mas o seu pai a cutucou e a fez sorrir, o que a ajudou a ficar menos nervosa. O Kaito experimenta fazer isso e diz que de certa forma isso pareceu ajudá-lo. Então a Haruka percebe que o conselho era para ele conversar com
uma outra garota, e então ela dá boa noite, desistindo completamente da ideia de chamá-lo para sair, porque ela ficou com ciúmes. Agora vemos a Airi treinando e o Kaito consegue ligar para ela, dizendo que pode se juntar a elas, mas somente nos finais de semana. Ela diz que não vê problema nisso, já que todos vão à escola durante a semana e só vão às masmorras no fim de semana. Dito isso, agora vemos todos reunidos na masmorra e o Kaito instrui a Hikari a usar sua onda de terra e a Miko realiza sua invocação para distrair os golems. Então ele usa sua espada de gelo, eliminando 2 golems rapidamente, e as meninas acabam com o resto. Elas ficam impressionadas com sua nova habilidade e a Airi observa que suas instruções também foram precisas, o que dá a entender que ele não explora uma dungeon sozinho. Felizmente o seu estômago ronca, então eles decidem parar para almoçar, mas ele não consegue acreditar no quão sofisticado é o almoço delas, percebendo que eles estão em um nível completamente diferente. No dia seguinte, eles decidem ir ao 8º andar e vemos o Kaito usando um colete salva-vidas. A Airi pergunta se ele não sabe nadar, mas ele menciona que existem monstros aquáticos no 8º andar e até mesmo existem áreas submersas, então ele está apenas se preparando. Além disso, seu colete também tem resistência à magia. O grupo então segue em frente e um inimigo é detectado à frente. A criatura tem um nome bizarro e ela parece cuspindo ácido no Kaito, o que destrói completamente sua jaqueta. Ele não consegue acreditar que ela se foi e se esquiva do próximo ataque, e a Miko derruba a criatura com sua besta. O grupo se depara com outros monstros e o Kaito é pego por uma lula. Ele é jogado na água e entra em pânico, mas a Airi lhe diz que ele pode ficar de pé, e as meninas percebem que ele realmente não sabe nadar. O grupo se depara com um enxame de peixes, e enquanto os matam, a arma do Kaito fica sem munição. Então ele copia a arma da Airi com sua habilidade e começa a cortar os peixes. Eles não conseguem matar todos eles, e o Kaito fica sem mana e desmaia. Quando ele acorda, ele vê que está no colo da Airi. Então ele se levanta rapidamente e percebe que sua mana se recuperou. A Airi então diz que usou uma poção mágica nele, e ele pede desculpas porque essa poção deve ter sido muito cara, mas ela não se importa, pois eles são um grupo e devem se ajudar. E a Miko menciona que eles conseguiram obter muitos núcleos de peixe, o que no fim é muito bom. De repente, a invocação dela sente algo se aproximando, e um enorme dinossauro-chefe aparece. O Kaito diz a elas para recuarem, então todos correm, mas o monstro os persegue e algumas pedras bloqueiam a saída. Então o Kaito diz que eles terão que lutar. Ele dá as instruções para o combate, mas os ataques não surtem efeito. O Kaito consegue esfaquear a criatura com sua espada, mas o dano acaba não sendo suficiente, e enquanto ele distrai a criatura, a Airi corre até as costas do monstro e o esfaqueia na cabeça, mas isso não é o suficiente, ela é jogada para longe. O Kaito corre até ela, e ela diz que está bem, pois no futuro ela será uma heroína. Ele percebe que a situação está muito ruim, então pensa em convocar a Sylvie e a Lucélia. O monstro se prepara para atacar as 2 garotas, então ele ativa suas cartas, e a Sylvie e a Lucélia aparecem. Ele pede desculpas por tê-las convocado em cima da hora, e pede para que elas derrotem o chefe. Então as duas usam seus feitiços e conseguem eliminá-lo. O Kaito agradece as duas pela ajuda, e a Lucélia fica com ciúmes por ele estar com outras garotas, mas a Miko de repente abraça a Sylvie e diz que ela é super fofa, e a Hikari acaba gostando muito da Lucélia. O Kaito pede desculpas por ter mantido suas invocações em segredo, mas a Miko diz que em troca dele ter ocultado a existência delas, eles devem tomar um banho juntos para celebrar o vínculo. Então eles vão para uma casa de banho, e a Airi se surpreende com o fato do Kaito ter um anjo e um demônio como seus servos. As meninas ficam à vontade juntas, e o Kaito fica sozinho com os Net. Depois disso, a Hikari e a Miko vão para casa, e o Kaito fica com a Airi. Ele pergunta sobre o fato dela querer ser uma heroína, então ela menciona que queria se tornar uma heroína desde criança. Vemos ela perguntando ao pai por que eles precisam ser fortes, e ele menciona que é para que eles possam proteger as pessoas que amam, e aqueles que conseguem fazer isso são heróis. Portanto, é o que ela sempre quis, e também o motivo pelo qual ela se tornou uma exploradora de masmorras. Ela menciona que sua universidade tem um fim de semana aberto, então o convida para dar uma olhada. O Kaito conta aos seus amigos sobre isso, e eles sugerem que ele vá com a Haruka. Ele acha que é impossível que ela aceite, mas a Haruka e sua amiga os ouvem, então ele se força a pedir que ela vá com ele para a Universidade de Oka, e ela fica feliz por ele estar pensando em ir para a mesma universidade, então concorda em ir com ele, e os outros dizem que estão ocupados, então ambos podem ir sozinhos. Assim, o fim de semana chega, e o Kaito fica surpreso ao ver a Haruka usando a roupa nova que ele escolheu. Eles pegam um trem para a Universidade de Oka, e a Haruka diz ao Kaito para se sentar mais perto, e ela o agradece por tê-la convidado para o evento. Ele sabe que ela sempre quis visitar o campus, e está feliz por poder ir com ela. É nesse momento que ele percebe que eles parecem estar em um outro encontro, mas ele acha que ela não sente nada por ele. Ela diz que está animada para conhecer a universidade, mas os amigos dele os interrompem, e eles perguntam o que todos estão fazendo ali. Então eles explicam que querem ver o evento e prometem não atrapalhar.
Nesse momento, vemos um anúncio sobre exploradores, e a Haruka o pergunta se ele está desapontado por não estar em uma masmorra, mas ele explica que está feliz por passar um tempo com ela, e promete esquecer qualquer assunto sobre masmorra por hoje. Eles finalmente chegam à academia, e os amigos do Kaito acham tudo incrível, e enquanto dão uma olhada no campus, a Haruka conta ao Kaito sobre as cerejeiras, dizendo que eles estarão caminhando sobre as flores de cerejeira quando se matricularem lá. Então ele se imagina tendo um belo momento com ela, enquanto ela percebe que ele está agindo de forma estranha, e ele observa que é muito cedo para sonhar acordado, porque ele ainda precisa trabalhar para melhorar suas notas. Eles então chegam à área de recepção, onde encontram a Aire, que pergunta sobre os amigos do Kaito, e eles se apresentam rapidamente. Ela pergunta se a Haruka é a namorada do Kaito, então ele explica que eles são apenas amigos, e a Aire pede que eles fiquem à vontade para dar uma olhada, e até mesmo promete realizar um tour mais tarde. Então eles se afastam, e a Aire, ao se afastar, se sente aliviada pela Haruka ser apenas uma amiga dele, e logo em seguida ela se pergunta por que ela se sente aliviada. Os amigos do Kaito lhe perguntam sobre a Aire, então ele explica que eles se conheceram na masmorra, e diz que foi ela quem lhe contou sobre o evento, mas a Haruka parece estar chateada, pois a Aire foi a razão pela qual ele decidiu visitar esse campus. Ela então lembra da promessa de esquecer as masmorras, mas os amigos dele o arrastam para longe, dizendo que vão comprar flores, e até mesmo perguntam como ele formou um grupo com a Aire. Eles ficam com inveja por ele tê-la conhecido, mas antes disso eles sabem que a Haruka está preocupada com ele, porque ele continua entrando na masmorra. Então eles dizem a ele para ter cuidado com o que diz perto dela. Juntos, eles visitam um auditório. O lugar é enorme, e eles veem um quadro negro digital, enquanto a Haruka diz que os alunos podem assistir às aulas usando seus tablets. Nesse momento, o Kaito vê um desfibrilador parecido com o das masmorras, e quando ele está prestes a dizer isso, os seus amigos o impedem e chamam ele de idiota, e diz que mesmo que ele esteja mais forte, a sua mente ainda é de um bosta. Eles dão uma olhada nas outras instalações e percebem que tudo parece perfeito, mas os amigos do Kaito acham que não conseguirão se matricular lá, porque as suas notas não são boas o suficiente. O Kaito também sabe que não tem notas boas, então pensa em estudar bastante, pois ele quer estar na mesma escola que a Haruka. Mas os seus amigos o perguntam como ele vai pagar a taxa de matrícula, pois a matrícula dessa faculdade é extremamente cara, e ele está prestes a mencionar que vai explorar a masmorra, mas ele percebe que a Haruka está ouvindo, então explica que vai conseguir um emprego de meio período. Ele começa a sonhar em ter um outro belo momento com ela, mas é interrompido pela Hikari e pela Miko, e ele as apresenta aos seus amigos. A Haruka se pergunta como ele conheceu tantas garotas, e ele pensa em inventar uma desculpa, sabendo que não pode contar a verdade, mas elas dizem que o conheceram em uma masmorra, e a Haruka fica chateada, e elas perguntam por que ele está tão pálido. Nesse momento, a Aire chega e convida todos para almoçar na cafeteria. Eles estão prestes a comer juntos, e os amigos do Kaito acham que a comida parece incrível, e a Aire ainda reforça dizendo que a comida é barata, e que eles podem até mesmo reabastecer suas bebidas de graça. Todos começam a comer, e percebem que o sabor é delicioso. Rapidamente todos dizem que a academia de Oka é a melhor, e após a refeição, a Haruka sai com o Kaito para pegar bebidas para todos, e o Ayato pergunta às meninas se elas conhecem um explorador chamado Onagawa. Elas explicam que não gostam dele, e dizem que ele é muito rígido como um instrutor, e o Ayato começa a imitá-lo, fazendo com que as meninas deem risadas. Elas percebem que os meninos também são exploradores, e o Ayato explica que eles têm uma licença, mas pararam de explorar a masmorra. Ele conta que costumavam dormir durante as aulas, por isso perdiam lições importantes. Ele diz que chegou até mesmo a usar uma poção durante uma de suas aulas, mas a poção não funcionou, porque os itens perdem a eficácia se o usuário estiver a mais de 3 km de distância da entrada. A Aire então explica que o parque da masmorra foi construído em um raio de 3 km ao redor da entrada, para que os exploradores possam pesquisar itens dentro da área. Ela menciona que eles precisam seguir várias regras enquanto estiverem dentro do parque, e os meninos acham que esse é um excelente lugar para se divertir. O Kaito retorna de repente com a Haruka, e eles oferecem bebidas a todos, e ela se pergunta por que todos gostam tanto de ir à masmorra. Depois disso, eles visitam a piscina, e o Kaito se lembra de que a Haruka o salvou quando ele quase se afogou, e o protegeu de um cachorro de rua. A Hikari menciona que está se sentindo estranha, dizendo que nunca se sentiu assim antes, e a Miko acha que tem algo a ver com o Kaito. Eles se dirigem ao campo de futebol, mas a Hikari não consegue parar de olhar para o Kaito, e até mesmo perde o equilíbrio. O Kaito a segura e pergunta se ela está bem, e ela o agradece por tê-la salvado, enquanto os outros mencionam que os movimentos dele são impressionantes, mas a Miko pergunta por quanto tempo ele vai segurá-la. O Kaito então a coloca no chão, enquanto a Miko pergunta se a Hikari está bem, mas ela não responde. De repente, uma bola vem em direção a Miko, mas o Kaito a chuta para longe e ela cai no gol. Todos ficam impressionados e acham que ele é incrível. A Aire então convida todos para o dojo, mas ela mesma se pergunta por que fez isso.
isso. E quando chegam lá, ela demonstra suas habilidades e todos a aplaudem. No entanto, nesse momento ela percebe que está apaixonada pelo Kaito. Antes de se separarem, eles trocam números de telefone e a Airi diz para eles entrarem em contato com ela caso tenham dúvidas sobre a academia de Oka. Ela fica feliz por eles terem passado esse tempo juntos e depois disso todos se despedem. Agora vemos o Kaito e seus amigos pegando o trem de volta e o Hayato pergunta ao Shinji qual é a garota que ele mais gostou e o Shinji responde que não pode escolher, pois ele gostou das três. Agora o Hayato acha que eles deveriam explorar a masmorra novamente para conhecer mais garotas e perguntam a opinião da Haruka, mas ela apenas diz para eles fazerem o que quiserem. Ainda na mesma noite vemos o Kaito com a Haruka e ele diz que vai estudar muito para que eles possam ir juntos para a academia de Oka, mas ela logo pergunta se ele gosta de alguma das garotas do grupo da Airi e o Kaito responde que elas não fazem o tipo dele e revela que já gosta de alguém, mas ele não pretende dizer quem é. Então a Haruka pergunta por que ele sempre chama todo mundo pelo primeiro nome, mas ela é a única que ele sempre chama pelo sobrenome. Ele fica confuso e pergunta se há algo de errado nisso, mas antes que ele possa perguntar realmente algo, a Haruka diz que não é nada e vai embora para casa. Mais tarde, enquanto Kaito toma um banho, ele começa a se perguntar por que a Haruka parece estar tão chateada. De repente ele percebe que ela pode estar com ciúmes, mas ele acha que isso é impossível, pois ele acredita que ela não gosta dele. Em seguida ele se lembra da Sylph e da Lucélia e percebe que já tem tempo que ele não as convoca. Ele sabe que elas provavelmente devem estar bravas com ele e se pergunta o que ele deve dizer quando as encontrar novamente. No dia seguinte, ele oferece algumas coisas para que as garotas não fiquem com raiva dele, mas a Lucélia o lembra que ele as abandonou. Ele tenta se justificar, dizendo que teve que participar de um evento escolar. Logo em seguida, ele tenta as comprar com 3 núcleos, mas elas dizem que isso não é o suficiente e exigem 200 núcleos. Antes que ele possa responder, um slime raro aparece atrás delas e o Kaito diz para elas atacá-lo. A Lucélia usa o seu feitiço e explode o slime, e no final o Kaito decide dar 10 núcleos para cada uma, e elas finalmente o perdoam, mas deixam claro que ele não pode mais abandoná-las no futuro. Logo em seguida, ele vê um item que o slime derrubou, verifica suas estatísticas e percebe que ele permite usar um poder invisível. Ele decide testar, mas nada acontece, e ele acha que é porque o poder é invisível. Então ele golpeia a água e vê o impacto, mas percebe que é muito fraco para usar contra monstros. Tentando algo novo, ele combina o poder com a espada mágica e consegue separar a água, percebendo que pode usá-lo para controlar o seu feitiço de gelo. De repente, o grupo da Airi aparece e o Kaito comenta que quer entrar em sua universidade, mas teme que suas notas não sejam boas o suficiente. A Airi então se oferece para ser sua tutora e o Kaito pergunta se a Haruka pode se juntar a eles e a Airi permite. Em seguida, os amigos do Kaito dizem que também vão estudar juntos. No entanto, a Sylph e a Lucélia parecem estar com ciúmes, então ele decide dar mais núcleos a elas para animá-las. As meninas do grupo da Airi observam a cena e acham as duas bem fofinhas. Eles chegam ao 9º andar e a Sylph menciona que sentiu um monstro poderoso à frente. Então eles se perguntam o que eles devem fazer, pois não há como contorná-lo. Então todos decidem enfrentá-lo e a Airi menciona novamente que eles devem fugir se não conseguirem derrotá-lo. Ao avançar, eles se deparam com um monstro enorme e a Lucélia o reconhece como um monstro que não deveria estar ali, já que ele não costuma aparecer no 9º andar. O Kaito sugere recuar, mas a criatura se aproxima repentinamente. Então a Sylph protege todos com sua barreira, enquanto a Airi e a Miko preparam suas armas mágicas. A Hikari usa sua onda de terra para imobilizar a criatura, enquanto a Lucélia tenta queimá-lo com seu feitiço, mas não funciona, e ele começa a cuspir fogo. A Lucélia utiliza o seu sopro corrosivo, e a Miko ordena que sua invocação ataque, mas o Kaito percebe que os golpes não estão causando danos o suficiente. Então o Kaito decide distraí-lo, e ordena a Lucélia que queime o seu estômago, fazendo-a correr até ele e o atacar com seu fogo infernal. Ele ordena também que a Sylph use sua lança divina, e ela avança enquanto a Lucélia o queima novamente, mas a criatura continua lutando e está prestes a cuspir fogo de novo. Então o Kaito impede usando sua bola de água, enquanto todos atacam com tudo que tem e finalmente conseguem derrotá-lo. Após a vitória, eles comemoram, e a Miko sugere que eles façam uma pausa, pois já estão exaustos. Porém, de repente a Sylph sente outra presença poderosa, e uma voz lhes diz que eles apenas derrotaram o cão dele. Mais à frente, um demônio chamado Berulha aparece, e todos percebem que era ele quem controlava o cão. Ele os desafia para uma luta, dizendo que não os deixará escapar. O Berulha os ataca com sua magia negra, mas a Sylph utiliza sua barreira para bloqueá-la. Em seguida, ela investe com sua espada, enquanto Kaito percebe que ele é incrivelmente rápido. Eles começam a explodi-lo, mas os ataques não têm efeito. A Lucélia acha que a magia da Sylph funcionará contra ele, mas o Kaito acredita que eles precisam da barreira dela para sobreviver. A Airi diz a ele que ficarão bem, afirmando que pode acompanhar os movimentos do Berulha, e então ele ordena que a Sylph
Sylvie remova sua barreira, e ela ataca juntamente com a Lucélia, mas isso ainda não funciona. O Berulha ataca o Kaito, mas a Ari o impede. Em seguida, ele a empurra para trás e investe contra o Kaito, que usa sua espada mágica para se defender e consegue quebrar a arma do Berulha. O demônio fica furioso porque o Duque lhe deu a espada e começa a socar o Kaito, lançando contra a parede. Ele bebe uma poção enquanto os outros continuam atacando o Berulha. Rapidamente, ele elabora um plano e pede a Miko para distraí-lo. A Miko começa a atirar nele, enquanto ele aparece por trás e o apunhala com a sua espada. O Berulha cai no chão e o Kaito se pergunta se acabou, mas o demônio se levanta e cura seus ferimentos. O Kaito comenta que isso é injusto, já que monstros geralmente não se curam. O Berulha atinge o Kaito, o derrubando, e se prepara para finalizá-lo. As meninas tentam protegê-lo. A Sylvie o ataca com a sua lança divina, mas ele a lança para longe. A Lucélia diz ao Kaito para fugir enquanto ela tenta deter o Berulha, mas ele a empurra. O Kaito percebe que não pode abandonar todos, então ele pensa em uma maneira de derrotar esse inimigo. Ele se lembra de que a Lucélia tem uma habilidade chamada Beleza da Gula, que aumenta temporariamente suas estatísticas ao consumir a saúde de um alvo. Ele sugere que ela use essa habilidade, mas a Lucélia explica que precisa consumir a força vital dele enquanto a habilidade estiver ativa, o que pode levá-lo à morte. O Kaito diz que não se importa e que confia nela. Então a Lucélia ativa sua habilidade, transformando-se em sua forma adulta. Seus níveis são restaurados, e embora ela ainda não tenha atingido seu poder total, ela ainda é muito poderosa. O Berulha lança sua magia negra, mas agora não surte efeito, e a Lucélia explica que ele não está nem mesmo perto do nível dela, pois ela é um demônio de classe alta. O demônio mais fraco fica incrédulo com o poder dela, e pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde dizendo que vai puni-lo por ferir seus companheiros. Ela lança o seu feitiço assassino de deuses, que o domina completamente, fazendo com que o corpo dele desapareça, e o Kaito finalmente percebe que tudo acabou. Porém, tudo também está perto de acabar para ele, pois ele está prestes a morrer, e por isso ele implora a Lucélia que desative sua habilidade. Ela pergunta se ele está gostando de sua forma adulta, prometendo obedecê-lo depois que ele responder, e ele diz que ela está maravilhosa e promete ser gentil com ela. Ela então retorna à sua forma original, e depois disso, ele percebe que subiu de nível e ganhou uma nova habilidade chamada Resistência à Dor, e ele acredita que tal habilidade o ajudará a suportar a beleza da Gula. As meninas dizem que também subiram de nível, e o Kaito acha que todos merecem, pois quase morreram nessa aventura. Eles decidem encerrar o dia, e o Kaito percebe que o inimigo anterior deixou cair um núcleo mágico, mas ele se pergunta por que ele é maior do que os outros. Ele vê o cartão de servo do Berulha e pergunta a todos o que eles devem fazer com ele, e as meninas decidem que ele pode ficar com o cartão, mas ele acha que não precisa, pois já tem a Lucélia. A Lucélia explica que o demônio Berulha tem uma classificação extremamente baixa como demônio e sugere que ele venda o cartão, mas o Kaito decide convocá-lo, ansioso para ter outro servo poderoso. O Berulha se transforma em uma criança e revela que o seu nível foi reduzido após ser convocado, e o Kaito imediatamente se arrepende da decisão, o que faz o Berulha começar a chorar. Depois disso, vemos o Kaito tomando banho, e atualmente ele está refletindo sobre sua decisão de convocar outro demônio. De repente, o Berulha aparece atrás dele e começa a lavar suas costas, e implora para não ser abandonado, pois ele deseja permanecer ao seu lado. O Kaito promete que não vai vendê-lo, e as meninas ouvem a conversa e percebem que eles já se tornaram amigos. Em seguida, eles vão até a Hitsugaya para mostrar o núcleo mágico que encontraram, e ela fica surpresa ao saber que um bicho desse nível apareceu no 9º andar, e decide enviar uma equipe para investigar. Ela também oferece 24 milhões de ienes pelo núcleo, e o valor surpreende o Kaito. Ele decide dividir o dinheiro com as meninas, reconhecendo a ajuda delas na derrota do monstro, e em resposta a isso, a Hitsugaya diz que irá fornecer os documentos para a declaração do imposto de renda, mas o Kaito não entende nada disso, assim como qualquer um que começa a ganhar dinheiro, e é surpreendido com os impostos que pagamos apenas por viver. Mais tarde, durante uma refeição com as meninas, o Kaito pede conselhos a Airi sobre como declarar impostos. Ela sugere que ele mantenha um registro de suas despesas, mas ele admite que já jogou fora os recibos. A Miko aconselha guardar os recibos da próxima vez. Antes de se despedirem, a Airi comenta que se divertiu muito e observa que o Kaito parece atraído por situações especiais, já que recentemente eles encontraram diversas criaturas bizarras. Ele também reflete sobre já possuir 3 cartas de servo e concorda com ela, embora ainda acredite que não há nada de especial nele e que ele no fundo ainda é um grande pedaço de merda. Em um outro momento, a Miko liga para a Hikari. Ambas estão animadas para explorar a masmorra novamente e ansiosas para testar suas novas habilidades. A Miko aconselha a Hikari a não se esforçar demais, e ela responde que está bem. No entanto, após a ligação, a Hikari começa a tossir e aparenta estar doente. No dia seguinte, o Kaito pede ao Berulha que mostre suas habilidades ao grupo. O Berulha explica que precisa de uma arma, pois ele é um cavaleiro, e o Kaito o lembra de que ele quebrou a espada do Berulha. Ele entrega uma vara,
mencionando que é a única arma disponível no momento. O Berulha pega a vara e a utiliza para derrotar os Goblins, e o Kaito observa que ele é um lutador habilidoso, mas a Lucélia comenta que ele está mais lento do que antes, e o Berulha explica que o seu corpo ainda está no nível 1 e implora para que ele seja mantido no grupo, prometendo ser útil e se esforçar para se tornar a espada do grupo. O Kaito reconhece sua determinação e está ansioso para trabalhar com ele, mas menciona que deseja testar sua habilidade de cura. O Kaito decide reduzir o seu próprio HP e pede ao Berulha que use sua habilidade de cura trevosa. No entanto, ele restaura apenas uma parte da sua saúde. O pequeno demônio explica que sua habilidade atualmente pode recuperar apenas o HP necessário para evitar que alguém morra, e o Kaito considera a possibilidade de combiná-la com a habilidade de beleza da gula da Lucélia, criando um ciclo infinito de recuperação. A Lucélia acha a ideia interessante, mas o Kaito a lembra de que agora eles não podem fazer isso, pois a sua saúde já está baixa, o que poderia ser muito perigoso. Logo em seguida, em um momento de distração, ele tropeça em uma pedra e machuca sua mão. Rapidamente, o Berulha, que eu vou chamar de Bero, usa sua magia de cura nele, e o Kaito percebe que a dor também desapareceu, reconhecendo a utilidade da habilidade do Bero. Enquanto isso, a Hikari testa o seu feitiço de círculo de gelo para congelar um golem, e a Airi utiliza sua nova habilidade para dar o golpe final. O Kaito fica impressionado com as habilidades delas, mas a Airi menciona que sua nova técnica consome uma quantidade significativa de mana, então ela precisa usá-la com cautela. Mais à frente, mais golems aparecem, mas a Miko usa sua magia de ilusão para distraí-los, enquanto a invocação das garotas ativa sua habilidade que libera inúmeras agulhas, e eles conseguem derrotar os golems, e o Kaito percebe que o ataque combinado deles ficou muito mais forte. Eles se aprofundam na masmorra e encontram um grupo de monstros. Então o Kaito diz a Sylph para usar sua nova habilidade, a canção da Valkyria. A Sylph começa a cantar e um enorme anjo aparece. O Kaito sente um estranho poder fluindo por seu corpo e percebe que os monstros estão se movendo mais lentamente. Ele mata um deles em um instante, enquanto a Lucélia invoca a magia de fogo para queimar um Goblin, e o Bero elimina o último. O Kaito pergunta se a habilidade da Sylph funcionou neles, então a Lucélia revela que se sentiu mais forte, mas o Bero explica que não sentiu nada. Eles concluem que isso aconteceu porque o Bero ainda não é próximo da Sylph, então a Airi comenta que ele precisa se relacionar melhor com todos. O Bero aproveita o momento de atenção para dizer que pode lutar melhor tendo uma espada, e o Kaito decide comprar uma para ele. Quando ouve isso, o Bero começa a chorar de alegria e promete fazer o melhor que puder. Do nada, outro grupo de monstros aparece, e ele os derrota facilmente com sua espada, o que impressiona a todos. O Kaito então aproveita para pedir conselhos sobre como manejar uma espada, e o Bero fica animado para ensiná-lo, mas antes de começarem, o Kaito explica que precisa ir para casa, e a Airi o convida para estudar na casa dela. Então vemos o Kaito e seus amigos esperando em frente a um portão, enquanto a Miko e a Hikari se juntam a eles e tocam a campainha. O portão se abre, mas o Kaito fica confuso, pois não consegue encontrar a casa da Airi. As meninas vão de carro, e ele se pergunta se pode ir com elas, mas a Hikari explica que os meninos precisam ir a pé, e eles percebem que o caminho é incrivelmente longo. As meninas chegam à casa da Airi, e a Haruka comenta que o lugar é lindo, e a Airi revela que a sua família administra um dojo de artes marciais há anos, e explica que sua terra está equipada com tudo que é necessário para alcançar o equilíbrio perfeito entre mente e corpo. Os meninos finalmente chegam, e a Airi os leva para o dojo. Eles ficam confusos, pois pensavam que estudariam no quarto dela, mas ela explica que são muitas pessoas para estudar, então ela decidiu usar o dojo. Todos se sentam e a Airi chama o Kaito para sentar ao lado dela. Ela pergunta o que ele quer aprender, e ele responde que precisa de ajuda com matemática. Então a Airi começa a dar aulas particulares para ele. A Haruka os observa, e a Hikari menciona que ela também precisa de ajuda com seus estudos. Então o Hayato e o Shinji se oferecem como voluntários para ensiná-la, mas o Kaito sabe que eles não são bons alunos, e diz a eles que quer que a Haruka os ensine. Ele menciona que ela é uma ótima professora, mas os seus amigos começam a provocá-lo, dizendo que ele está apaixonado por ela. Mas ele ferra tudo, dizendo que são apenas amigos, e a Airi fica com ciúmes. Então ela diz a todos que eles devem ir para a cachoeira para acalmar suas mentes. As meninas meditam, e a Haruka menciona que sua mente está clara, enquanto Kaito a observa, achando-a bonita. Ela diz aos meninos que é a vez deles de meditarem. Então eles tentam limpar suas mentes sob a cachoeira, mas não gostam da experiência. Depois disso, vemos que os meninos estão exaustos, mas as meninas mencionam que se divertiram e dizem que querem estudar na casa dela novamente. Depois do dia de estudo, eles retornam à masmorra, onde a Lucélia repreende o Kaito por ter perdido tempo na cachoeira, mas a Hikari menciona que eles se divertiram e diz que quer chegar ao 10º andar hoje. A Miko lhe diz para não exagerar, e ela explica que tem se divertido ultimamente, dizendo que quer se tornar uma heroína. Os monstros aparecem de repente, então a Sylph usa a canção da Valkyria, e a Hikari os congela, enquanto todos acabam com eles. O Kaito não consegue acreditar que eles conseguiram derrotar os
monstros do nono andar com tanta facilidade, e os seus servos apenas se alimentam, enquanto a Miko provoca a Lucélia, dizendo que ela se parece com um hamster. Agora eles estão prestes a chegar ao 10º andar, e a Hikari diz a todos para segui-la, mas ela desmaia de repente, e eles percebem que ela está sangrando, e não é porque ela está naqueles dias. Nesse exato momento vemos um flashback de 2 anos atrás, onde a Miko está em uma loja de cartas, onde um garoto a desafiou para um duelo. Todos a reconheceram como uma campeã da loja, e sabem que o garoto nunca ganhou dela, mas ele continuava a desafiando mesmo assim. Ela sempre o derrotava, dizendo que ele estava perdendo tempo. Então ele ficou chateado, e a respondeu dizendo que ela só pode vencer contra ele porque ela paga para vencer, mas ela o explica que há um problema no que ele disse. Ela diz que as cartas raras dela não garantem sua vitória, e que o jogador precisa saber como usá-las, e após ouvir isso ele decide ir embora. Ela na época sempre ficava entediada, mas a Hikari apareceu de repente, dizendo que quer desafiá-la. Agora, de volta ao presente, vemos a Hikari no hospital da masmorra, e ficamos sabendo que ela recebeu um medicamento que a manterá dormindo o dia inteiro. Então a Airi acha que eles devem ir embora, mas a Miko quer ficar com ela. O Kaito acha que uma poção deve ser o suficiente para curá-la, mas a Miko explica que não funcionará na doença dela. Os pais da Hikari chegam e a Miko pede desculpas pelo que aconteceu, mas eles dizem que não é culpa dela e agradecem por cuidar de sua filha. Eles reconhecem o Kaito e a Airi e revelam que a Hikari falou sobre eles, dizendo que gostava de ir ao parque por causa deles. Ao ouvir isso, a Miko foge de repente. Então o Kaito e a Airi se desculpam e vão atrás dela. A Miko diz a eles que a Hikari estava sempre sorrindo e se lembra do momento antes do duelo delas. Ela percebe que as cartas são parecidas e se pergunta como a Hikari conseguiu copiar o seu baralho, já que custou uma fortuna para comprar as cartas. Ela observa que o seu deck não combina com o estilo de jogo dela, porque ela não é agressiva, e a Miko consegue garantir a vitória. Depois disso, ela pergunta a Hikari por que ela não constrói um deck adequado ao seu estilo de jogo, mas ela revela que copiou seu deck porque a ama. A Miko decide ajudá-la a criar um deck perfeito, e assim elas se tornam boas amigas, pois a Miko percebe que não está mais entediada por causa dela. Elas decidem participar de um torneio nacional como dupla e são coroadas as campeãs, mas durante a premiação a Hikari tem um colapso repentino. Então a Miko a leva para o hospital, onde ela é internada na unidade de terapia intensiva, e os seus pais chegam e revelam tudo sobre a doença da Hikari. Assim voltamos ao presente, quando o Kaito pergunta a Miko sobre a doença da Hikari, mas ela fica em silêncio, e a Airi percebe que ela não quer contar a eles, mas o pai da Hikari chega e revela que ela está sofrendo com uma doença incurável, que faz com que os seus órgãos falhem com o tempo. Ele menciona que ela pode morrer se entrar em colapso novamente, mas a Airi se pergunta por que ela sempre estava cheia de energia. Então a Miko explica que é por causa do remédio que suprime seus sintomas e menciona que suas estatísticas são aumentadas sempre que eles entram na masmorra. O pai da Hikari percebe que ela está explorando a masmorra, mas ele não se importa com isso, pois sabe que esse era o desejo de sua filha. O Kaito pergunta por que ela está indo à masmorra, então a Miko lhe diz que é por conta de um remédio milagroso conhecido como o Elixir, que é capaz de curar todas as doenças. Em um outro flashback, vemos a Miko na loja de cartões, enquanto ela procura o Elixir e percebe que é um item extremamente raro que pode ser encontrado na masmorra. Mas a Hikari aparece de repente, sabendo que ela está planejando encontrar o Elixir, e a Hikari diz que quer se juntar a ela, mas a Miko explica que a masmorra é perigosa, então ela quer que a Hikari fique para trás. Elas vão para fora, e a Hikari explica que quer encontrar o Elixir, porque ele ajudará a avançar nas pesquisas e salvará inúmeras vidas. Ela não quer que a Miko faça isso sozinha, e percebe que a Hikari já se decidiu. Então a Miko decide deixá-la participar, dizendo que elas encontrarão o Elixir juntas, e a Hikari menciona que quer ser uma heroína para as pessoas que sofrem com doenças incuráveis. De volta ao presente, o pai da Hikari agradece a Miko por levar sua filha para a masmorra. Nesse exato momento de tristeza, a Airi e o Kaito decidem encontrar logo esse Elixir, achando que podem encontrá-lo nos andares inferiores. Então eles decidem ir mais fundo na masmorra. No dia seguinte, eles se dirigem ao 10º andar, onde vem um grupo de monstros se aproximando. Então a Sylphie usa sua habilidade, e o Kaito ordena que todos se espalhem, enquanto eliminam os monstros um a um. O Beru diz que eles ainda não encontraram o Elixir, mas a Miko acredita que eles precisam continuar, pois esse item é extremamente raro. De repente, um bicho aparece e prende o Kaito, mas a Miko usa sua magia de ilusão, fazendo com que ele o solte, enquanto o Beru entra em ação e o corta em pedaços. Logo em seguida, eles retornam ao hospital, onde contam a Hikari sobre a sua aventura, e ela menciona que quer voltar à masmorra para ajudar a derrotar os monstros. A Miko e a Airi agora estão prestes a ir embora, e é nesse momento que a Airi diz ao Kaito que ela quer se tornar uma heroína para proteger a Hikari, dizendo que é tudo que ela pode fazer agora. O Kaito de repente se lembra de algo e pergunta onde já ouviu essa frase antes. Ele recebe uma ligação da Haruka, que pergunta sobre a Hikari, e ele pensa em mentir, mas de repente se lembra de que ouviu a mesma frase
frase do Capitão Katsuragi, que disse a Haruka que estava explorando a masmorra porque queria ser o herói de todos, dizendo que isso era tudo que ele podia fazer. O Kaito encerra a ligação e retorna à masmorra, pensando que ainda há tempo antes do fechamento. Ele chega ao 10º andar com seus servos, onde encontram um monstro gigante. O Kaito decide enfrentá-lo, pois quer se tornar um herói como Katsuragi. No fim, a Haruka vê o Kaito voltando para casa, exausto, e fica preocupada. Sua mãe o pergunta por que ele sempre chega tarde, achando que ele deve estar ocupado com o trabalho, mas ele garante que não vai se esforçar demais. No dia seguinte, o Kaito interrompe a aula ao chegar atrasado, e o seu professor lhe diz para ser mais pontual. Depois da aula, o Ayato e o Shinji perguntam a Haruka se ela vai visitar a Hikari, mas ela diz que não vai. Enquanto isso, vemos que o Kaito ainda está dormindo. Eles perguntam se ele ainda está bem, então ele explica que está apenas cansado e diz que precisa voltar para a masmorra para encontrar o Elixir. O Ayato e o Shinji vão ao hospital, onde o Ayato joga cartas com a Hikari, mas percebe que não consegue vencê-la. A Hikari revela que a Haruka sempre lhe envia mensagens, mas se pergunta por que ela nunca a visita, pensando que é por causa do que aconteceu com o Capitão Katsuragi. Ela acha que ele é parente da Haruka, pois leu um livro sobre a história das masmorras e percebeu que eles têm o mesmo sobrenome, e seus olhos são até mesmo parecidos. O Ayato lhe diz que o Katsuragi é realmente o pai da Haruka, e a Hikari sabe que ele desapareceu depois de chegar ao andar de número 41. Ela pensa que a Haruka não quer visitá-la, porque esse lugar que eles chamam de parque, mas na verdade é uma masmorra, a faz se lembrar do seu pai, mas a Hikari acha que ele ainda pode estar vivo, então quer encontrá-lo depois que melhorar. Agora voltamos à masmorra, onde o Kaito e os outros se preparam para lutar contra uma esfinge flamejante. A Sylphie usa sua música para fortalecer a todos, enquanto a Miko usa sua magia de ilusão, e a Arya ataca a criatura por trás. A Miko abre fogo, enquanto o Kaito usa sua espada mágica para dar o golpe final. Eles percebem que subiram de nível, e veem que a criatura acabou de derrubar um núcleo mágico, mas o Kaito diz que eles devem ir mais fundo na masmorra. Depois disso, eles descobrem que conseguiram ganhar mais de 4 milhões de ienes, e o Kaito diz a ela para dividir o dinheiro em 4 partes, afirmando que a Hikari ainda é um membro do grupo. O Kaito volta para casa e assiste um programa de TV, onde os protagonistas mencionam que os itens raros são encontrados nas partes mais profundas da masmorra. Então, no dia seguinte, vemos o Kaito dormindo durante a aula, e o professor o repreende, enquanto os seus colegas dão risada dele. Depois da escola, ele se apressa para chegar à masmorra, mas os seus amigos dizem para ele fazer uma pausa, pois está se esforçando demais. E mesmo que a Haruka peça para ele descansar, ele decide ir para a masmorra mesmo assim, pois ele está prestes a liberar o 10º andar. Mas de repente ele perde o equilíbrio, e a Sylphie rapidamente percebe o quão exausto ele está. A Lucélia diz a ele para não se esforçar demais, mas o Kaito responde que vão apenas explorar o local. Eles percebem que o 10º andar está coberto de gelo, e olham em volta, perguntando-se por que não há monstros. O Kaito acha que eles deveriam voltar, mas a Sylphie de repente se sente estranha, e eles veem inúmeros javalis correndo em sua direção. A Sylphie cria uma barreira para proteger todos, e eles começam a fugir, mas percebem que os javalis estão os alcançando. Sem escolhas, a Lucélia explode os monstros com seu fogo infernal, mas eles atravessam as chamas. Todos então começam a lutar. Eles conseguem matar vários monstros, e a Lucélia e a Sylphie sobem de nível, mas o Kaito perde o equilíbrio novamente e acaba sendo atingido. Os javalis o dominam, e sua saúde está prestes a chegar a zero, mas o Beiro o salva, e a Sylphie menciona que ela e a Lucélia puderam adquirir novas habilidades após a recente subida de nível. Elas começam a lançar seus feitiços, enquanto os monstros avançam. Elas então liberam seus poderes ao mesmo tempo, o que causa uma enorme explosão, e o Beiro percebe que o Kaito está inconsciente, então o cura, mas ele não acorda. Eu pensei que a cena era séria, mas no fim tudo isso era um pretexto para as garotas se revezarem beijando a boca dele. Dessa forma ele foi curado, dessa forma deu certo, e quando ele recupera a consciência, ele agradece aos seus servos por salvá-lo, mas de repente ele desmaia novamente. Agora nós vemos ele no hospital, onde o médico recomenda que ele faça uma pausa. No fim, a Airo pergunta se ele quer que ela o acompanhe até sua casa, mas ele diz que ficará bem e foge. Mais tarde, vemos ele queimando suas revistas sobre a masmorra. Ele também vai até a Haruka e diz a ela que finalmente entende como ela se sente, pois pensou que realmente morreria na masmorra, e pede desculpas por sempre a deixar preocupada com ele. Ele menciona que o pai dela era o seu herói, e quando ele desapareceu, muitas pessoas o criticaram, e tudo que ele podia fazer era observá-la. Então ele decidiu provar aos haters que eles estavam errados, e fazer o que o Katsuragi não conseguiu, explorar a masmorra e se tornar um herói. Mas ele não queria fazer isso por ele mesmo, e sim para provar que o Katsuragi era um verdadeiro herói para Haruka. Mas agora ele se desculpa, dizendo que está com muito medo de continuar, e que ele sempre vai ser um bosta, e que ele pode sentir um grande pedaço de bosta preso em sua cabeça, e mesmo que ninguém o veja, ele consegue o imaginar. A Haruka fica feliz por ele se abrir com ela, mas diz que ele está fazendo isso pelo bem da Hikari. Ela admite que se preocupa sempre com ele, mas ela acredita que ele vai se arrepender se parar agora. Então ela diz a ele para
para voltar. O Kaito ainda tem dúvidas, porque não faz ideia de como conseguir o Elixir, e nem sabe se ele realmente existe, mas a Haruka o diz para ele deixar de ser um covarde, porque senão o pedaço de bosta que ele enxerga em cima da sua cabeça nunca irá sumir. Por isso ele deve fazer o seu melhor, com tudo que ele tem ao seu alcance. Isso dá ao Kaito uma ideia, e ele decide voltar para a masmorra, mas a Haruka o faz prometer que dessa vez ele irá tomar mais cuidado. Na masmorra, o Kaito se encontra com os outros, e diz que eles vão cultivar slimes no primeiro andar. Ele explica que coisas raras costumam ser atraídas por slimes, então ele acredita que matar slimes é a maneira mais rápida de conseguir o Elixir. As garotas dizem que itens bons são encontrados em andares mais profundos, mas ele revela para as garotas que encontrou a Sylphie e a Lucélia no primeiro andar. Com isso, todos começam a caçar slimes, e até mesmo a Yato e o Shinji se juntam a eles, todos se focando em salvar a Hikari. Eles fazem uma pausa depois de um tempo, e começam a perder a esperança, porque ainda não conseguiram obter nenhum item raro. Mas a Sylphie de repente detecta uma presença, dizendo que é algo que ela nunca sentiu antes. Então eles vão dar uma olhada, e encontram um slime arco-íris, e o Kaito diz que eles precisam matá-lo urgentemente. Então todos se posicionam para cercá-lo, e a Sylphie e a Lucélia o atacam com seus feitiços, mas isso não é o suficiente. O slime tenta fugir, mas o grupo impede sua fuga e continuam atacando em conjunto, até que a criatura finalmente é derrotada. Depois disso, vemos a Airi e a Miko levando a Hikari para fora do hospital, enquanto um médico as persegue. No entanto, os pais da Hikari decidem confiar nelas. Elas se reúnem com os outros, e a Miko revela a Hikari que receberam um cartão de servo do slime do arco-íris, sendo essa uma carta do tipo cura. Então eles acreditam que ela pode ajudar a curar a Hikari. A Hikari pergunta se eles têm certeza disso, e todos incentivam que ela faça a invocação. Ela pega o cartão e invoca sua nova serva, e a serva se apresenta como Titânia, que eu vou chamar carinhosamente de Tita, e o Kaito a explica que sua mestre está doente. No entanto, a Tita menciona que está no nível 1 e por isso ela não pode curá-la completamente. O grupo fica preocupado, mas a Airi percebe que ela disse não completamente, o que significa que ao menos ela pode curá-la parcialmente. Com isso, todos pedem a Tita que tente. Ela ativa seus poderes, e a Hikari começa a brilhar. A Miko pergunta se funcionou, e a Hikari consegue se levantar da cama, dizendo que se sente bem. Emocionada, a Miko rapidamente a abraça, e a Hikari a chama de heroína, dizendo a todos que eles são os seus heróis. Mais tarde, o Kaito conta a Haruka tudo o que aconteceu, mas menciona que a cura da Tita só dura cerca de um ano. Por isso, eles precisam ajudá-la a subir de nível, ou encontrar o Elixir para curar a Hikari completamente. A Haruka entende que isso significa que ele terá que continuar indo à masmorra, mas apenas diz a ele para se lembrar da promessa que fizeram, pedindo para que ele volte em segurança. Então ela deseja um Feliz Natal para ele, e o Kaito tenta confessar o seu amor por ela, mas a mãe dela aparece de repente, interrompendo e dizendo que ela pode pegar um resfriado lá fora. Depois disso, vemos o Kaito e a Haruka em um santuário, onde ela pergunta o que ele desejou, e ele responde que desejou por segurança na masmorra, e a Haruka não consegue acreditar que ele só pensa nisso, e comenta que ela gostaria que ele tivesse desejado algo mais normal, como entrar na faculdade. Por fim, vemos o Kaito e todos os seus amigos continuando suas aventuras na masmorra, e é assim que esse anime bem merda termina. Pelo menos por enquanto é isso. Bom, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aí no canal, me envia todas as suas economias. Enfim, é isso. Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo. Fui!